Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 17 de Ciência do Solo, do curso Técnico em Agropecuária Subsequente do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Nessa aula de número 17, nós vamos continuar falando a respeito de minerais secundários. Vamos falar sobre a importância dos colóides no solo e, a partir dessa importância, vamos introduzir as propriedades físico-químicas do solo, falando do conceito de superfície específica, né? Então, na aula anterior, nós terminamos ela com a seguinte pergunta: o tamanho coloidal dos minerais de argila e da matéria orgânica influencia o comportamento do solo de forma diferente da influência do silt e da areia, né? Então, é muito comum, né, a seguinte expressão: a propriedades físico-químicas do solo. Então, a argila, ao contrário da areia, é bastante ativa quimicamente. A matéria orgânica do solo também é bastante ativa quimicamente. Por que a argila apresenta grande atividade? O que significa grande atividade da argila e da fração argila e da matéria orgânica? Então, essa expressão ela é muito comum nos livros de ciências agrárias. Argila e matéria orgânica são constituintes ativos do solo. O que significa constituintes ativos do solo? Significa que argila e matéria orgânica, que são constituintes coloidais, são partículas coloidais do solo, exercem grande influência no comportamento físico e químico do solo, né? Então, essas partículas menores geralmente são partículas muito ativas, né? E essas partículas muito ativas exercem grande influência no comportamento do solo. Por que exerce grande influência no comportamento químico do solo, essas partículas coloidais? Então, a grande atividade da fração argila e da matéria orgânica do solo, que são constituintes coloidais, deve-se ao pequeno tamanho de suas partículas e, por consequência, grande superfície específica. Além disso, essas partículas manifestam em sua superfície a presença de cargas, né? Então, resumindo, por que a argila e matéria orgânica, que são constituintes coloidais do solo, por que eles exercem grande influência no comportamento do solo? Por que são partículas consideradas constituintes ativos do solo? Porque tem grande superfície específica, grande área exposta e nessa grande área exposta ocorre manifestação de cargas. E aí vem uma pergunta seguinte: então, como essas características podem influenciar o comportamento do solo? Por que a grande superfície específica e presença de cargas influencia o comportamento do solo, né? Então, aqui mostrando a superfície das argilas. Então, as argilas, muitas vezes, elas têm um formato de lâminas muito pequenas, lâminas submicroscópicas, né? Lâminas submicroscópicas, e o conjunto dessas lâminas submicroscópicas apresentam grande superfície exposta. Por outro lado, nessa grande superfície exposta, nós vamos ter a manifestação de cargas, né? Argilas e matéria orgânica manifestam em sua superfície cargas negativas e cargas positivas. Normalmente, nos livros, no material didático, geralmente são expressas cargas negativas. Por quê? Porque normalmente as cargas negativas são muito superiores às positivas. Mas a superfície das argilas e da matéria orgânica manifesta cargas negativas e cargas positivas, né? Normalmente, nós representamos as cargas negativas porque elas estão em maior quantidade, né? E aí vamos explicar o que é superfície específica, a influência dessa superfície específica no comportamento das argilas e da matéria orgânica, né? Então, a superfície específica refere-se à área pela unidade de peso do material considerado, né? Então, superfície específica é a área pela unidade de peso ou massa do material considerado, né? E aí nós vamos explicar matematicamente o que é a superfície específica, depois nós voltamos para a questão da argila e da matéria orgânica. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui um cubo de 8 centímetros de aresta, né? Um cubo de 8 centímetros de aresta. Aí nós queremos saber, né, a superfície específica é a área desse cubo, a área exposta desse cubo, dividido pela massa desse cubo, certo? Dividido pela massa desse cubo. Aí nós vamos calcular a área exposta, a superfície específica. Depois, o que nós fazemos? Nós subdividimos esse cubo, cortamos esse cubo sem perder nenhuma matéria aqui, cortamos esse cubo, formando 4 vezes 4 vezes 4 cubinhos pequenos, 64 cubinhos pequenos. Nós vamos ter 64 cubinhos pequenos. Então, cortamos esse cubo grande em 64 cubinhos pequenos. Aí a pergunta é:
A área exposta desse cubo grande é maior, menor ou igual ao total da área exposta dos 64 cubinhos pequenos, né? Então, essa é uma pergunta. Então, para a gente entender superfície específica, tem que entender o que nós vamos calcular agora, né? Então, nós vamos calcular a área exposta desse cubo grande e a área exposta total dos 64 cubinhos pequenos e depois calcular a superfície específica, né? Vocês vão perceber que a massa continua a mesma. Nós temos 300 gramas aqui do cubo grande e somando 64 cubinhos pequenos, nós vamos ter também uma massa de 300 gramas, ok? Então, vamos calcular a área exposta aqui, né? Vamos calcular a área exposta. Aliás, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos letra A, qual é a área exposta total do cubo grande? Qual é a superfície específica do cubo grande? Qual é a área exposta do conjunto de cubos pequenos? Qual é a superfície específica do conjunto de cubos pequenos? Então, é isso que nós vamos calcular agora para responder a nossa questão, né? Então, qual é a área exposta total do cubo grande? Então, esse cubo ele tem 8 centímetros de aresta. O cubo, nós temos 6 faces quadradas. Uma, duas aqui atrás, né? Uma face aqui, mais outra aqui atrás, 2. Mais outra aqui atrás, 3. 4, 5, 6 aqui embaixo. Então, nós temos 6 faces quadradas, não é isso? Então, nós vamos multicalcular a área. Como é um cubo, todas as faces quadradas elas têm o mesmo tamanho. Então, nós vamos calcular uma face quadrada e multiplicar o total por 6. Assim, nós vamos ter o total de área exposta do cubo grande, né? Como é que calcula a face de um cubo? Ela tem uma face quadrada. Essa face quadrada, como é que se calcula a face quadrada? Lado vezes lado, né? Então, a área da face quadrada, lado ao quadrado. Então, lado ao quadrado vai ser, como ele tem 8 centímetros de aresta, então vai ser 8 centímetros ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Então, a área de uma face quadrada, 64 centímetros quadrados. Área exposta total do cubo, 64 vezes 6, porque eu tenho 6 faces quadradas. Então, logo, a área de uma única face quadrada é de 64 centímetros quadrados. Então, a área das 6 faces quadradas vai ser 64 centímetros quadrados vezes 6. Então, nós vamos ter 384 centímetros quadrados, né? É a área total exposta desse cubo. Qual é a superfície específica? É a área dividido pela massa, né? A área dividido pela massa. Então, a superfície específica é a área exposta total dividido pelo peso ou massa. Então, conforme calculado anteriormente, a área exposta é 384 centímetros quadrados. A massa do cubo é 300 gramas, né? Então, 384 dividido por 300, nós vamos ter a superfície específica 1,28 centímetros quadrados por grama. Então, a pergunta, né, a pergunta que nós queremos responder é o seguinte. Então, nós temos essa área exposta 384 centímetros quadrados e a superfície específica 1,28 centímetros quadrados. Aí a pergunta é, essa superfície específica, essa área exposta do cubo grande, ela é maior, menor ou igual ao total da superfície exposta dos cubos pequenos, e a superfície específica é maior, menor ou igual ao total da superfície específica dos cubos pequenos? Então, essa é a pergunta. Então, o que queremos calcular agora? Vamos calcular agora a superfície exposta total dos cubos pequenos e a superfície específica, o cálculo da superfície específica. Então, um cubo pequeno aqui, um cubo pequeno, ele tem 2 centímetros de aresta. Então, qual é a área exposta desses 2 centímetros? Qual é a área exposta desse cubo pequeno? Então, olha só. Então, qual é a área de uma face quadrada ali? Então, vai ser 2 centímetros ao quadrado. Então, nós vamos ter 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados é a área de uma face exposta. Multiplica 4 vezes 6, nós vamos ter 24 centímetros quadrados. A área exposta, né? A área exposta total de um cubinho, né? De um cubinho.
Mas quantos cubinhos nós temos? Nós temos 4 vezes 4 vezes 4, 64 cubinhos, né? Nós temos 64 cubinhos. Então, a área exposta total vai ser o quê? A área de um cubo, exposta de um cubo, multiplicado pelo total de cubinhos, né? Então, vai ser 24 centímetros quadrados, que é a área exposta de um cubo, multiplicado pelo total de cubinhos, 64. Então, nós vamos ter 1.536 centímetros quadrados, né? 1.536 centímetros quadrados. E qual é a superfície específica? Qual é a superfície específica? 1.536 dividido por 300, né? 1.536 dividido por 300. Então, a superfície específica vai ser 1.536 dividido por 300 gramas, superfície específica 5,12 centímetros quadrados por grama. Então, olha só, aí aqui nós respondemos, né? Assim, nós vamos, com esse cálculo, nós respondemos a pergunta inicial, né? Então, a área superficial do cubo aqui, a área total exposta do cubo grande, 384 centímetros quadrados. A área superficial exposta do total de cubos pequenos, 1.536 centímetros quadrados. Então, o que aconteceu? A área exposta aumentou. O que aconteceu com a superfície específica? A superfície específica do cubo grande, 1,28 centímetros quadrados por grama. A superfície específica do total de cubos pequenos, 5,12 centímetros quadrados por grama. Portanto, a área exposta do total de cubos pequenos aumentou e a superfície específica do total de cubos pequenos também aumentou. Ou seja, um corpo, quando ele se subdivide, a área exposta dele aumenta, a superfície específica dele aumenta, né? Então, essa é a nossa conclusão, né? Um corpo, quando ele se subdivide, a área exposta dele aumenta, né? E qual é Então, qual é a conclusão disso aí? A grande superfície específica da argila e da matéria orgânica na forma de humus é consequência do seu alto grau de subdivisão. Então, a fração argila do solo, assim como a matéria orgânica na forma de humus, elas são partículas muito pequenas, são partículas muito subdivididas, portanto, tem grande superfície exposta, né? Então, nas partículas de argila e nas partículas de matéria orgânica, né, as partículas individuais são tão pequenas que só podem ser distinguidas com auxílio de um microscópio eletrônico, né? Agora, qual é a influência dessa grande superfície específica, né? Qual é a influência disso? Então, vamos explicar primeiro aqui, ó. Você tem um cubo grande e um conjunto de cubos pequenos. Então, aí vem a pergunta. Ao mergulhar os cubos em um balde com água, esta vai se distribuir em maior superfície no cubo grande ou no conjunto de cubos pequenos? Por quê? Então, olha só. Você vai mergulhar o cubo grande em água. Vai mergulhar o conjunto de cubos pequenos em água. As moléculas de água, eu vou ter mais moléculas de água na superfície do cubo grande ou na superfície do cubo pequeno? Eu vou ter mais moléculas de água em contato com a superfície do cubo grande ou no total de cubos pequenos? Pelo que nós explicamos, né, a superfície específica ela é maior no conjunto de cubos pequenos. Portanto, nós vamos ter maior quantidade de moléculas de água em contato com o total de cubos pequenos, né? O total de cubos pequenos. E aí nós vamos levar essa indagação para o nosso assunto, que é argila e matéria orgânica no solo, né? Então eu tenho 1 quilo de areia e 1 quilo de argila e 1 quilo de matéria orgânica. Eu mergulho a areia no balde de água, misturo bem. Misturo a argila em um balde de água, misturo bem. Misturo a matéria orgânica em um balde de 1 quilo de matéria orgânica e misturo bem. Aí vem a pergunta. Ao mergulhar 1 quilo de areia, 1 quilo de argila e 1 quilo de matéria orgânica em um balde com água, a água vai se distribuir em maior superfície em 1 quilo de areia, em 1 quilo de argila ou em 1 quilo de matéria orgânica. Então, a água vai se distribuir, nós vamos ter uma maior quantidade de moléculas de água em contato com a argila e matéria orgânica. Por quê? Porque a argila e matéria orgânica tem maior superfície exposta, maior superfície específica. Por quê?
Porque eu tenho 1 quilo de areia, 1 quilo de argila, 1 quilo de matéria orgânica. Porém, as partículas de areia são partículas grandes, são partículas grosseiras quando comparadas às partículas de argila e matéria orgânica. Então, a argila e matéria orgânica, as partículas são muito menores. A massa é a mesma, 1 quilo de areia, 1 quilo de argila, 1 quilo de matéria orgânica. Porém, a argila e matéria orgânica está mais subdividida. Portanto, as moléculas de água, nós vamos ter mais moléculas de água em contato com 1 quilo de argila e matéria orgânica do que em contato com 1 quilo de areia. Isso indica que a argila e matéria orgânica tem grande capacidade de interação com a água do solo, né? Portanto, ela é um constituinte ativo do solo. E essa atividade da argila e matéria orgânica também está relacionada à presença de cargas em sua superfície, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, né? Então, argila e matéria orgânica são constituintes ativos do solo, exercem grande influência no comportamento químico e físico do solo, porque tem grande superfície específica e presença de água. Tendo grande superfície específica, a argila e matéria orgânica tem grande capacidade de interação com os constituintes do solo, com a solução do solo, com os cátions que estão com a solução do solo, com os micro-organismos, com a areia, com o silt, né? E qual a influência da presença de cargas na superfície da argila e da matéria orgânica? Vamos responder na próxima aula. Então, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.